O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Para os que habitavam a região sombria da morte, levantou-se uma luz. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Entramos na última semana do nosso tempo do Natal e, portanto, também a última semana do nosso retiro. Uma longa caminhada temos feito até aqui, desde o tempo de preparação, o tempo do advento e agora esse tempo de festa na igreja. Por isso, convido você, nesse momento, a escolher aquele local que você gosta de rezar, que te ajuda nesse encontro com o Senhor. Assumir uma postura, tomar consciência do seu corpo, entender que a gente reza também com o nosso corpo. A oração não é algo somente mental, mas é todo o nosso ser, todo o nosso corpo que participa dela. Portanto, a postura ela é muito importante. Que você separe o texto bíblico de hoje, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, dos versículos de 12 a 17, depois de 23 a 25. Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 17, depois de 23 a 25. Tome algumas respirações profundas, de modo que você possa tomar consciência desse momento e o desejo de nos colocarmos diante da presença do Senhor. Umas palavras muito significativas, tiradas aqui do cardeal José Tolentino Mendonça, podem nos ajudar nesse momento. E o cardeal diz assim: deixa que a respiração profunda do teu ser aconteça. Só isso. Não interrogues, nem busques. Deixa que sejas Deus a procurar-te. Não caminhes. Deus virá ao teu encontro. Não procures contemplar. Permite antes que Deus te contemple. Não rezes. Deixa que, em silêncio, Deus reze o que tu és. Então, com essas palavras e desacelerando a nossa respiração, pacificando a nossa vida, o nosso ser, é que nós queremos então nos colocar diante da presença do Senhor. Tomando consciência, eu faço o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezo nesse momento, pedindo ao Senhor que todo o meu ser, os meus sentimentos, os meus desejos e as minhas ações sejam totalmente ordenados somente para o seu louvor e para o serviço seu e dos meus irmãos. Meditando um pouco sobre hoje a palavra de Deus, se na liturgia de ontem, que nós celebramos com alegria o domingo da Epifania do Senhor, a estrela, como a luz a guiar os passos dos magos do Oriente até Jesus recém-nascido, hoje nós temos o mesmo Jesus sendo reconhecido como aquela luz que ilumina as nossas trevas. Ao retornar à profecia do profeta Isaías, que diz: o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. As primeiras comunidades compreendem com firmeza e profundidade que a intervenção divina ao longo da história de Israel nunca falhou e nunca falhará. Em meio ao jugo opressor assírio, é que o profeta Isaías, com as suas palavras, alimenta a fé e a esperança em dias melhores,
ao anunciar que as trevas da escuridão serão iluminadas pela ação salvífica de Deus. Como o profeta Isaías, o Papa Francisco, em uma de suas catequeses sobre a oração, nos diz assim: os homens e as mulheres de oração trazem clarões de luz refletidos no rosto, pois até nos dias mais escuros o sol não deixa de os iluminar. A oração ilumina-te, ilumina a tua alma, ilumina o teu coração e ilumina também o teu rosto. Até nos momentos mais sombrios, mesmo nos momentos de maior dor. São palavras do Papa Francisco, falando da importância da oração na nossa vida. Continuo. E em meio à injustiça da prisão de João Batista, Jesus dá início à sua missão, chamando a cada um de nós à conversão e anunciando o reino dos céus, com palavras e também com gestos, curando todas as pessoas que se encontravam atormentadas por qualquer enfermidade, de tal forma que a sua fama se espalhou por toda a redondeza. Observamos atentamente essa cena evangélica. Vejamos a situação que ela apresenta: a prisão de João Batista, o afastamento de Jesus para a região da Galileia, sua iniciativa de anunciar o reino dos céus a todas as pessoas que acorriam a ele buscando ajuda. Nós vamos agora então tomar o texto da palavra de Deus, que está lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, para que possamos então meditar esse texto. Mateus 4, versículos de 12 até o 17 e depois do 23 até o 25. E a palavra de Deus diz assim: tendo Jesus ouvido falar que João tinha sido preso, retirou-se para a Galileia, mas, abandonando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira do lago, no territórios de Zabulon e Neftali. Fez isto para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região da Transjordânia, Galileia das nações. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Ela surgiu para os que jaziam na sombria mansão da morte. Desde então, começou Jesus a proclamar: convertei-vos, porque o reino dos céus já está próximo. Jesus circulava por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando toda espécie de doença e enfermidade que havia no povo. Sua fama se espalhou pela Síria inteira, e por isso traziam-lhes todos os que sofriam várias doenças e incômodos, possessos dos demônios, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. E grandes multidões da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, do resto da Judéia e da Transjordânia começaram a segui-lo. Você pode pausar esse texto e ler esse vídeo
e ler esse texto da Palavra de Deus mais uma vez, se você entende que isso pode te ajudar no seu momento de oração. Continuando a partir dessa palavra que nós estamos aqui acolhendo como oração, em meio à injustiça da prisão de João Batista, é que se dá início à missão de Jesus. Lendo esse texto com paz, com tranquilidade, uma ou até mesmo outra vez, sem pressa, me detendo em cada palavra, em cada versículo, e aqui agora quero usar também a minha imaginação. Quero entrar na cena. Se te ajuda, pode fechar os olhos ou manter os seus olhos apoiados em algum ponto que possa te trazer esse momento de imaginação e de contemplação da palavra. Imagine a cena, construa a cena na sua cabeça, na sua mente. Entre nessa cena evangélica e veja o seu desenvolvimento. Perceba os lugares, perceba cada detalhe e deixe-se tocar por eles. Deixe-se inquietar por eles. Deixe-se questionar pela cena do Evangelho. Contemple Jesus, que recebe a informação de que João Batista foi morto. Contemple a sua firme decisão de sair do lugar de onde está e agora dirigir-se para a Galileia. Mas Jesus não vai para Nazaré, ele vai para Cafarnaum. Construa esse cenário, essa pequena cidade, à beira do lago, as pessoas que aí moram, o que elas fazem, o que elas conversam, o que elas dizem. Contemple Jesus entrando nessa cidade. Jesus que começa a dizer palavras para essas pessoas, palavras que foram ditas pelo profeta Isaías séculos antes, quando o profeta Isaías falava para um povo que estava sob a dominação dos assírios, e esse povo caminhava nas trevas, caminhava na escuridão. E o profeta Isaías, séculos antes, dizia para aquelas terras de Zabulon e de Neftalí que uma luz haveria de surgir para tirá-los do meio daquelas trevas, do meio daquela escuridão. E Jesus agora, ao falar as mesmas palavras, é Ele agora a luz que começa a brilhar no meio dos povos, que eram povos pagãos, eram regiões pagãs. E Jesus começa a sua missão no meio dos povos pagãos, no meio dos povos rejeitados, marginalizados. Ele é a luz. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Permita-se ser iluminado por Ele. Permita que Ele seja a luz que te toque nesse momento. Contemple Jesus a falar, a dirigir estas palavras, e contemple o povo. Com que olhares, com que expressões eles acolhem a palavra de Jesus. E Jesus diz ainda que o reino dos céus chega, que está próximo. E diante da proximidade do reino é preciso conversão. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Acolha essas palavras do Mestre. Escute o Senhor a dizer ao povo e
e a você: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E Jesus começa a pregar a palavra. Imagine essa cena. Jesus que com coragem, com ânimo, começa a sua missão. Começa pregando a palavra. E a palavra de Deus vai promovendo curas, milagres, prodígios. As pessoas se convertem. Tantos vão até o Senhor, paralíticos, coxos, pessoas possuídas pelo demônio. E a palavra de Deus nos diz: Jesus vai curando a todas aquelas pessoas. É o reino dos céus que acontece não somente em palavras, mas ele acontece em ações na vida do próprio Jesus. Contempla essas pessoas sendo curadas. Contempla essas pessoas sendo libertas de tantas opressões, de tantas dores. Em que lugar você está nessa cena? Em que lugar você participa de tudo isso que está acontecendo no início da missão de Jesus? Onde eu quero estar? Onde eu gostaria de participar desse momento, dessa cena? Contemple Jesus, que liberta, que prega, que cura. Contemple aquelas multidões que vão até Ele, que escutam Sua palavra, que são curadas, libertadas. Que sentimentos, que expressões, o que dizem, o que fazem. Querendo tirar proveito dessa contemplação, é que eu faço o pedido da graça para essa última semana. Que eu desejo, nessa semana, crescer em identificação com Jesus de Nazaré, de tal forma que possamos assumir o seu projeto de vida e de missão no nosso dia a dia, com firmeza e confiança. Conversando com Deus a partir dessa palavra, poderia me perguntar: Jesus Cristo tem sido para mim uma luz que ilumina a minha vida? Como peregrino neste mundo, contemplando a Jesus como luz, Ele tem sido luz na minha vida como peregrino nesse mundo? De que forma eu sinto ou percebo a presença de Jesus na minha vida? Como eu sinto e percebo a presença de Jesus na minha vida? E como será que eu reajo diante das minhas próprias trevas, diante da escuridão, diante dos obstáculos que às vezes me atrapalham e que me dificultam no seguimento de Jesus? Como tem sido a minha reação diante das trevas que tantas vezes aparecem também na caminhada da vida da gente? Converse com o Senhor à luz da sua palavra e faça a sua oração.
Vou concluindo esse momento de oração com o Senhor, de conversa com Ele, rezando com o coração repleto de gratidão a oração que Ele mesmo me ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você possa agora fazer a revisão da sua oração, pegando o seu caderno, seu diário espiritual ou o próprio livrinho e poder escrever, tomar nota de tudo aquilo que foi o momento da sua oração. Após essa oração, que você possa revisar esses momentos de proximidade com o Senhor, investigue o que mais tocou você, que mais você tirou proveito, que mais você tirou sabor, o que mais ficou no final da sua oração. Anote isso no seu caderno, que você possa, se te ajuda, a partir dessas perguntas: o que eu rezei, o que eu senti e quais os apelos que Deus tem feito na minha vida. Até a próxima. Fique com Deus, ânimo e generosidade.